Saudações, caro telespectador, e saudações extensivas ao vasto auditório que nos acompanha através das redes sociais da MPC TV para esta edição do Especial Informação, no dia que vamos conversar com Carlos Moato, professor e presidente do Conselho Fiscal da Associação Nacional dos Professores, ou simplesmente ANAPO. Vamos hoje compreender, afinal, como é que surge esta associação, qual é o seu objetivo e como é que vê o panorama do setor da educação em Moçambique. Professor Moato, é bem-vindo a este espaço. Muito obrigado. Primeiro, gostaria de saudar aos meus confrades do Rumo Maputo, saudar também aos telespectadores e também saudar a todas as pessoas que fazem este programa possível. Poxa, professor Moato, a ANAPO vem já atuando desde o ano 2022 e de lá esta parte tem defendido os interesses do professor. Afinal, o que motivou a ANAPO, essencialmente, a vir a atuar no país? Certo. Nós, em 2021-22, quando começa a introdução da tabela salarial única, éramos maioritariamente membros da ONP e esperávamos que a ONP pudesse fazer alguma coisa, não é, em representação do professor. E não fazia? E não fazia. E isso criou um descontentamento. E nós passamos por uma metamorfose até chegarmos a ser ANAPO. Primeiro foi o Movimento de Professores Unidos, MPU. Quando estávamos a tentar legalizar a associação, disseram que não pode ser movimento, mas sim deve ser associação. Então houve situações de nome, não é? Então voltamos, ratificamos os nossos estatutos, submetemos e lá para os finais de 2022 foram aprovados. Tanto que a nossa atuação começa exatamente no ano de 2023. E de lá esta parte? Tornaram-se desertores da ONP. E como é que têm sido as vossas relações? Eu não vou dizer que temos uma má relação com os nossos colegas da ONP, mas também não vou dizer que temos uma relação muito saudável. Isto porque, muitas das vezes, a ONP, quando nós falamos de reivindicar os nossos direitos, a ONP não reivindica. A ONP sempre aparece a chancelar aquilo que são os planos do governo. Não questiona nada, não nega, não pergunta, sei lá. Então acham que a ONP é um braço do governo e não um defensor dos direitos do professor? Sem dúvida. Pela gênese da própria ONP, a ONP foi criada pelo Partido Frelimo, como braço do Partido Frelimo. Com o andar do tempo, com a criação do multipartidarismo, acharam que não, deviam se desmembrar do Partido Frelimo. Mas aquilo é que nem um filho, por mais que o filho saia, vá para a casa dele, não tem uma total independência, sempre deve obediência ao pai. Então nós entendemos que, pelo modus operandi da própria ONP, ainda tem alguma ligação muito forte com o próprio Partido Frelimo. Só para ver um exemplo, no ano passado, nas festividades do dia 12 de outubro, a ONP teve a grande coragem e a ousadia de ir à presidência da República, saudar o chefe do Estado pelo esforço que tem feito no setor da educação. E para vocês não há nenhum esforço que o Daniel Chapo esteja a fazer neste momento pelo professor? Se eu fosse jornalista, perguntaria agora, o que é que acha? Acha que está-se a fazer alguma coisa para o setor da educação? Mas como eu estou na qualidade de entrevistado, não posso fazer a pergunta. Sim, nós achamos que, por exemplo, o chefe do Estado, depois de um ano, não vimos uma escola nova construída pelo chefe do Estado. O que eu sei do chefe do Estado é que fez, dentro de um ano, fez 27 viagens para o estrangeiro e levava muita gente. São gastos. Mas em termos de escola, se for a ver os relatórios, é que o chefe do Estado inaugurou cerca de 10 escolas. Mas quais são essas 10 escolas? São as escolas
A Fundação de Sushi. Exatamente, na província de Sofala. Então, para nós não faz nenhum sentido dizer, porque não são projetos de raiz do Daniel Chapo. Então, para nós, o chefe do Estado ainda não tocou. Ele, durante a tomada de posse, teria dito que ia priorizar a educação, mas nós não estamos a ver nada que demonstre que, de facto, ele coloca a educação como prioridade de topo. Mas estamos todos a ver algum exercício que está a ser feito. Por exemplo, temos visto alguma manobra por parte do Ministério da Educação. Falou-se inicialmente de redimensionar o ensino secundário, falou-se do curso noturno, depois ensino à distância, agora reduziu-se inclusive o tempo de permanência, introduziram-se 3 turnos no ensino secundário. Não é este um exercício que o governo de Daniel Chapo está a fazer então para poder melhorar a vida dos professores? Se calhar não vão ter que trabalhar muito para não ter horas extras. Como é que vê então isto, Anápolis? Bom, eu não ia considerar que, porque os feitos deve ser algo positivo, deve ser um ganho. Então, olhando para essas mudanças feitas neste governo do Chapo, através da ministra Samaria Tovela, sim, é um ganho, por exemplo, tirar crianças do curso noturno para o curso diurno. Então, fez-se alguma coisa a bem da educação? É complicado. É que nós achamos que a resposta para tirar crianças do curso do turno noturno para diurno não seria feita desta maneira, de como estão a fazer. A resposta seria a construção de mais salas de aulas, contratação de mais professores e não vir entulhar, passa o termo, não é, as crianças e dividir 3 turnos. É que temos que contar as implicações, não é, negativas desses 3 turnos. Primeiro é a diminuição de 5 minutos por aula, passamos a ter 40 minutos. Segundo, é a diminuição dos tempos letivos diários. Passamos a ter 5 tempos em detrimento dos 6 anteriores. Terceiro, é a diminuição da carga horária semanal em cada disciplina. Vou dar um exemplo. Português, se bem que tínhamos 6 tempos por semana, passamos para 5 tempos. Matemática, se bem que tínhamos 5 tempos, passamos para 4. Inglês, se tínhamos 3 tempos, passamos para 2. Então, olhando para tudo isto, nós achamos que fez-se mudança, mas essa mudança não traz nenhum rendimento, não traz nenhum ganho. Se formos a comparar, algumas escolas vão passar para 3 turnos, há outras que vão permanecer com os 2 turnos, no mesmo território nacional. E quando chegar à altura do exame, serão submetidos ao mesmo exame. Essa pergunta tive o privilégio de apresentar pessoalmente na reunião que tivemos com a ministra da Educação. Como é que será feito? Não tivemos resposta. Os jornalistas também têm conhecimento que apresentaram a comunicação social no dia que ela deu o relatório, como é que seria, qual é o número de escolas em cada província, passaria para 3 turnos. Tentaram entender como é que isso seria feito, acho que também não deu resposta. Então, estamos num país, praticamente, temos o mesmo sistema de ensino, mas o tempo de permanência do aluno é diferente de escola para escola. Se formos a ver, também há um outro elemento muito importante. O plano curricular do ensino secundário visa formar indivíduos, ou preparar indivíduos críticos, não é? E indivíduos participativos e indivíduos que estejam aptos para desafios a nível nacional e internacional. Mas se formos a ver, o tempo de permanência do aluno aqui em Moçambique é de cerca de 3 horas e 45 minutos, ou por outra, são 270 minutos por dia. Mas se formos a ver, a nível da SADC só, Malawi, Zimbábue, Zâmbia, África do Sul, a média é de 6 a 7 horas de tempo de permanência. Então, praticamente estamos a metade do tempo.
em relação aos outros. E eu pergunto, como é que nós vamos competir em pé de igualdade com esses cidadãos de outros países, enquanto o tempo de permanência em relação a eles, o nosso tempo de permanência é muito reduzido? Se nós estamos a formar pessoas críticas, pessoas com conhecimento, na sua opinião, estamos a formar então que tipo de pessoas? Já ouviu falar daquela expressão alfabetos funcionais, analfabetos funcionais? São esses que estamos a formar, são indivíduos. Nós, durante 12 anos, ensinamos a ler e escrever, e no final dos 12 anos, a pessoa pode saber ler e escrever, mas não tem capacidade para interpretar, por exemplo, um texto. Uma coisa é ler. Quer dizer, não vamos dizer que a pessoa lê porque tem capacidade de ler comentários do Facebook, das redes sociais. Isso não é leitura. Estamos a dizer, estamos aqui na comunicação social, estamos a falar de um texto jornalístico, não é? De um texto jornalístico. Ler um texto, fazer a interpretação correta, entender a mensagem que está sendo vinculada pelo texto. Indivíduos da 12ª classe que não têm essa capacidade. Então, nós achamos que em termos de qualidade de ensino, a nível mundial, somos o pior país. Em termos do tempo de permanência do aluno na escola, somos o pior país. Não há dúvidas, há dados que nos mostram isso. Então, entende que o setor da educação está a ser mal gerido neste país? Não há dúvida, não há dúvida. O setor da educação está sendo mal gerido, um país cheio de recursos. E eu pergunto, por exemplo, houve aquela situação de que a primeira-dama ia distribuir capulanas. E parece que depois tentaram suavizar mais, mas colocando a primeira ideia, se não existissem vozes críticas àquela situação, aquele dinheiro aí, por que a primeira-dama, por exemplo, não pensou em construir escolas em cada distrito? Da mesma maneira que tivemos aqui a situação, por exemplo, de um distrito, um tribunal, não é? Podia ser um distrito, uma escola por um ano, durante os 5 anos do mandato de Chapa. Findo os 5 anos, teríamos 5 escolas em cada distrito. Agora, quem é que não podia bater palmas a essa situação? Mas a ANAPRO já propôs alguma ideia de melhoria no setor da educação? Já chegou ao governo a apresentar um plano à ministra da Educação? Não. Sugerimos que façamos isto, aquilo e acolá para poder melhorar X, Y, Z situações. Nós achamos que a ministra da Educação é a de menos. Submetemos uma proposta ao Presidente da República. Tiveram resposta? O Presidente da República nos submeteu à Ministra da Educação e de lá nunca mais o documento Mas depois foram à Ministra da Educação? Não. A questão é, nós submetemos o documento à Presidente da República, o Presidente da República usou o mesmo canal para nos dar a resposta, dizendo que a nossa preocupação foi canalizada à Ministra da Educação. Qual é que era o conteúdo? Era essa proposta, conforme estava a dizer, que a nossa visão sobre a educação, era também a situação das horas extras e a situação da assistência médica medicamentosa. E qual era a vossa visão neste sentido? A vossa visão para o setor da educação? A nossa visão é termos uma educação mais profissionalizante. Não faz sentido, Rui, que o pedreiro da sua casa é formado por um outro pedreiro e aquele mestre também foi formado por um outro mestre, mas esses mestres todos, ninguém passou pela escola. Quer dizer, é dever do Estado formar pessoas, mas as pessoas acabam se formando à maneira aí no bairro, nas obras. Então, nós achamos que a nossa educação, em vez de ficarmos 12 anos a ensinar só a ler e escrever, tínhamos que ter uma educação em que em cada escola neste país aqui tivesse oficinas, que 50% do tempo na sala de aula já a saber aprender a ler e escrever e certos conteúdos científicos, obviamente, e 50% nas oficinas, onde ia-se aprender cursos leves como mecânica, canalização, eletricidade auto e residencial, vamos lá, esses cursos, até culinária, corte e costura, até potenciar, por exemplo, aqueles que têm talento para futebol, para desporto, do modo geral. Porque essa educação que nós temos é uma educação de perca de talentos. Nós achamos que a pessoa só vai para lá e, no fim, não tem um encaminhamento vocacional. E depois ficamos naquela situação há muito tempo. Há muito tempo, quando a pessoa tivesse 12ª, era considerada uma pessoa muito estudiosa e que já podia aceder a um emprego, mas hoje não se pode dizer a mesma coisa. Ter 12ª não é impulsionamento para ter emprego. Sim, e veja só, depois da independência,
muitos quadros que estavam a assegurar a administração pública foram para Portugal, não é? Com os portugueses. E nós tínhamos necessidade de ter indivíduos, por exemplo, escriturários, para atender aquelas atividades burocráticas nos gabinetes, não é? Então, a partir de quarta classe, era um indivíduo que tinha a capacidade de ler e escrever, que podia movimentar expediente, podia ser um datilógrafo, qualquer coisa. Mas hoje, a pessoa de 12ª classe escreve, é uma lástima quando escreve. E a culpa até podemos dizer que é do professor. Porque é trabalho do professor ensinar e trazer-nos um produto que dá para trabalharmos com ele. Mas esse professor, se não se coloca condições para ele trabalhar, como é que ele vai... Isso é a mesma coisa de dizer a um camponês, vai a Machamba, mas não lhe dá insumos agrícolas, não lhe dá enxada. Como é que vai dizer que quer produção? O professor já foi à escola a ter que dar aulas, não encontrou giz, não encontrou apagador, não encontrou um quadro para escrever? Aqui em Moçambique isso existe. Vamos começar da sala de aulas. Não temos salas, carteiras. Eu desde que nasci aqui na N1 aqui vejo contentores de como é que chamam? Caminhões de madeira, troncos, não é? Mas nós não temos carteiras. Quando chega a época chuvosa, os alunos não estudam. Por quê? Porque não temos salas de aulas. Não precisamos ir ao quadro giz. Esses são elementos, vamos lá... Os mais pequenos possíveis. Exato. Mas nós não temos salas. Cada turma, por vezes, tem acima de 100 alunos. Que trabalho você vai fazer com um rácio de 100 alunos? Não é fácil. Não é fácil. Então, essas coisas acontecem. E depois, os relatórios que depois são apresentados dos números de aprovações, muitas das vezes os alunos aprovaram. De onde é que vem, então? Se os professores não têm condições para trabalhar, como é que depois o mesmo professor traz resultados que dizem totalmente o contrário? Aqueles relatórios, muitas das vezes, são falsos. E quem falsifica? Quem falsifica os relatórios são professores, sob orientação dos seus superiores. Mas há alguma prova disso? Não tem conhecimento que em Nhambane, por exemplo, há um professor há um diretor pedagógico que foi julgado e condenado porque ele estava a orientar os professores para ditarem respostas no exame. Não tem conhecimento de que os diretores de escola orientam os professores para soprarem ou dar whey ou qualquer coisa. E o professor já foi mandado também para soprar o whey? Se for te contar o meu historial, é muito interessante. Eu já não controlo o exame. Eu não controlo o exame porque acharam que eu não sou a pessoa certa para fazer aquele trabalho. Eu faço estatística. Durante a realização do exame, há um professor que anda a recolher dados aí para saber homens, mulheres, sei lá, os presentes. Eu já faço esse trabalho há mais de sensivelmente 10 anos. Por quê? Porque eu neguei, veio um colega mandado por alguém para entregar um papelinho. Por respeito ao colega, eu deixei, ele entregou, fui deixar o papel num aluno, saiu, fui recolher o papel, eu estava a fazer o meu trabalho. Por quê? Se passasse um inspetor sério aí, não é? Encontrar-me entrar aí e encontrar que é uma aluna que está cabulada, enquanto eu estou aí presente. Quem chupava era eu. Denunciou ao seu colega que entregou o papelinho? Por que não? Denunciei. E nada se faz. Nada se faz. Há situações em que você pode encontrar as crianças com exame, com respostas certas do exame, que eles trazem de casa, porque o exame vazou. E recolhe e vai apresentar ao diretor da escola: olha, encontrei isto aqui. Diz que, tapa isso aí, faça de conta que não vimos, nós não queremos problemas. Então, e falando na fuga de exames, no ano passado houve um professor que foi apresentado como quem desviou exames e por aí vai. E a ANAPRO foi uma das organizações que disse que não, aquele apenas foi um bode expiatório. Sim. A ANAPRO diz que há pessoas que são mandadas. A mesma pessoa supostamente confessou que tinha culpa no cartório e a ANAPRO veio e disse não, protegeu. Sim. Não está a ser contraditório? Não estamos a ser contraditórios, estamos a dizer que tem que se investigar, tem que haver uma investigação um pouco profunda, porque não é o primeiro ano, isto vem acontecendo desde. Mas quando diz que ele não é culpado, não está a dizer que ele é inocente? Não estamos a dizer que ele não é culpado.
ele tem uma parte de culpa, mas que se faça uma investigação independente, mais profunda, para descobrir mais implicados. Porque nós acreditamos que não é só aquele professor. Aquele professor está sendo usado assim como bode expiatório, mas por trás dele há dinossauros. E como os dinossauros estão em via de extinção, temos que fazer tudo para extinguir esses dinossauros. Mas se dizem que há diretores que são mandados para soprar as respostas. Quem manda esses diretores? É assim, como é que isto funciona? Nós sabemos que o Presidente da República nomeia os ministros por confiança, não é? Os ministros, por sua vez, nomeiam os diretores provinciais por confiança. Assim sucessivamente, até diretor distrital, até o diretor da escola. Tudo é por confiança. Estamos a dizer que se numa escola existe um diretor, entre aspas, rebelde, que não quer obedecer às orientações do topo, ele está mal. Então, os diretores acabam obedecendo para proteger o lugar, para proteger a cadeira. Por quê? Agora, são ditos que queremos números. Há uma questão aí interessante. Sim. Diz que o diretor faz para proteger a cadeira. Uhum. O faz necessariamente porque foi mandado fazer ou ele acaba manipulando os resultados para ele próprio dar uma boa impressão de que ele está a trabalhar. O que efetivamente está acontecendo? Será que está a ser enviado, está a ser mandado ou ele mesmo é que entende que para garantir o seu posicionamento tem que dar resultados martelados, como se diz? Eu acho que as duas coisas. As duas coisas, porque está implícito, não é? Mas quando o professor diz não é porque tem certeza. Quando diz que é porque são mandados, não é porque tem certeza. Quando digo é porque são mandados, sim. Está a perguntar se tenho certeza ou não. Não é porque tem certeza disso. Olha, a certeza seria eu estar sentado com eles, ouvir essa orientação, o superior a dizer que devem fazer isto. Mas nós achamos que aqueles indivíduos não fazem só pela sua consciência. Então não tem prova. É uma suposição. Prova, eu tinha que trazer provas aqui, não é? Gravações, como está. Mas eu tenho certeza que essas coisas acontecem. Não há dúvida. Não há dúvida. Mas essa certeza não deve ter um fundamento, professor. Mas qual é que é o fundamento que esperava? O fundamento é, por exemplo, quando eu pergunto, já foi mandado soprar uma resposta, disse que eu só disse o exemplo. Porque é uma situação pela qual passou. Mas não é com a mesma convicção que já diz que os diretores são mandados. Sim. É que eu devia trazer aqui, por exemplo, uma gravação. Não é? Uma gravação. Isso é a mesma coisa de dizermos que os governantes são corruptos. Não é? Eu não tenho matéria para provar que os governantes são corruptos. Mas aquilo que se reporta, aquilo que se vê, chegamos à conclusão que essas pessoas são corruptas. Se eu dissesse, por exemplo, a polícia de trânsito é corrupta sim, apresenta provas. Eu não tenho provas, mas eu sei que eles cobram algum valor na estrada. Mas posso não trazer aqui um vídeo gravado, sei lá, mas essas coisas acontecem. Então, eu tenho provas que essas coisas acontecem. Aliás, tenho certeza que essas coisas acontecem. Não tenho provas, sim. Assumo que não tenho provas aqui que eu possa apresentar materiais como tal. Mas eu tenho certeza que essas coisas acontecem. O diretor da escola cria condições para melhorar o aproveitamento, para poder assegurar a sua cadeira. E por uma questão também de confiança com o seu superior imediato. E professor, como é que está a situação das horas extras? Porque, digo isso porque houve uma intervenção também da NAPRO a dizer que esta ideia de introduzir 3 turnos pode também ser uma saída para que o governo não tenha que lidar com horas extras. Sim, sim. É este entendimento que tem. E como é que está a situação agora em termos de horas extras? Está estagnada. Está estagnada. E neste encontro que tiveram com a ministra, não chegaram a tocar essa questão de horas extras? Tocamos, não podia faltar. E qual foi a resposta? A resposta é de que eles ainda estavam melhor. Ainda estavam a melhorar, ainda estavam a resolver a situação do cálculo de horas extras, porque com a introdução da TSU, a fórmula para calcular horas extras já não é aquela anterior. Então, estão a consertar, isso foi através da Diretora Nacional de Recursos Humanos. Estavam em concertação com o Ministério das Finanças para
terem uma nova fórmula de cálculo de horas extras. Mas nós achamos que isso é mais uma manobra delatória. Vamos aprofundar este tema no segundo bloco deste programa Especial Informação. Voltamos já. Uma vez mais, muito boa noite, caro telespectador, e saudações extensivas a si, caro internauta que acompanha esta edição do Especial Informação, de que interagimos com o professor Carlos Moato, presidente do Conselho Fiscal da Associação Nacional dos Professores, ou, abreviadamente, ANAPRO. Falávamos da questão das horas extras e dizia que esta introdução dos 3 turnos no ensino secundário é uma manobra para que o governo fuja das suas responsabilidades, que são de pagar os professores. Como é que fundamenta esta afirmação? Sim, nós com o curso noturno há professores que eram efetivos à noite, não é? Há professores que faziam horas extras à noite. Assim, quando eles trazem aqueles alunos para o curso diurno e outros para o ensino à distância, isso vai implicar redução de tempo de trabalho do professor. Logo, não haverá horas extras. Quer dizer, o plano principal mesmo é a diminuição de horas extras. É verdade. Mas aí, professor, sim, a questão das horas extras parece que foram implementadas para poder suprir a falta de professores. sim. Se o governo está a redimensionar as turmas, implica que não haverá necessidade de ter aqueles professores a duplicarem ou aumentar as suas horas de trabalho. Sim. É isto o problema ou é a solução? Não, para nós não é problema. Até que vale a pena não ter horas extras do que continuar a ser devido. Quanto a esse ponto de não termos horas extras, nem estamos preocupados como associação. Se há algum professor, se existe algum professor preocupado em querer ter horas extras, esse já é problema individual. Mas num cômputo geral, nós achamos que horas extras, até que já não devíamos fazer horas extras. Então, por que a ANAPRO veio, na pessoa do professor Mulima, disse que era uma estratégia do governo não pagar os professores? Por quê? Não pagar? Sim. Não, eu acho que se ele pronunciou-se nesses termos aí, é que em condições normais, devia haver horas extras. Por quê? Há momentos em que nós temos turmas de 100 e tal alunos. Trabalhar com 150 alunos, com uma turma de 150 alunos, é que deviam ser 2 turmas. Então, eles quando congeminam esses alunos numa única turma, qual é que é o motivo? É para não te darem horas extras. Então, nós entendemos que é uma estratégia, sim, de não nos darem horas extras. Mas, mesmo assim, nós não estamos preocupados com as horas extras. O que nos preocupa com o redimensionamento é o tempo de permanência do aluno. É a questão de qualidade de ensino. E nós achamos que esta medida aqui é uma medida feita por conveniência, vazia de ciência e órfã de consciência. E depois, a propósito, professor, se estão a ser redimensionadas as turmas, quer dizer que os que estavam no curso noturno vão para o diurno. Isto não vai implicar também, de certa forma, maior demanda por novos professores? Ao aumentar os turnos, não será necessário aumentar também o número de professores? Ou nem por isso? É verdade que falou-se de cerca de 2.000 professores que vão ser contratados, mas em todo o país vai fazer alguma diferença? É que a demanda é de 24.000 professores, parece. Então, no cômputo geral, e acho que no ensino teremos secundário são 12.000. Teremos um déficit de 22.000 professores no cômputo geral. Então, os professores continuam necessários neste país. Por isso que eu disse que a solução não é o redimensionamento, a solução é construir mais salas de aulas e contratar professores de qualidade. O redimensionamento não é solução. O redimensionamento é um improviso. É tentar tapar o sol com a peneira, como costuma-se dizer. É tentar ajeitar.
Então, não é solução. Eu falei aqui das estatísticas que, em relação à região, em termos de tempo de permanência, isso deixa muito a desejar. Pois. Até o encarregado de educação está mal, porque o encarregado de educação quer ver o aluno na escola. Não quer ver o aluno muito tempo em casa a brincar. É encargo para o próprio encarregado de educação. Se ficasse, por exemplo, das 7 às 12, o encarregado de educação ficaria feliz. Fala-se também da questão do horário que este redimensionamento vai trazer. É viável um aluno ir à escola às 6h30, está a ter a primeira aula? Não é. Olhando para a questão, por exemplo, da acessibilidade. Transporte ainda é um problema sério no nosso país. E, francamente, nem todas as famílias, aliás, o grosso, não consegue pagar uma carrinha escolar que possa carregar o seu filho e levá-lo à escola. E depois, olhamos também para a questão da distância. Há alunos que vivem a uma distância da sua escola. E sem querer deixar de lado a questão climática. Daqui a pouco, chega-nos o inverno, até às 6 horas está tudo escuro. Será que é viável esta medida, ao olhar para esta questão? Não é. Não é só a hora de entrada, a hora de saída também. O terceiro turno vai até às 18, parece 18h30, alguma coisa assim. Já está escuro. Algumas escolas não têm energia. Questões de segurança. Eles disseram que estavam a tirar os alunos de curso noturno para o curso diurno por questões de segurança. Mas estão a esquecer que aquela hora das 18h10 no inverno já está escuro e essa mesma criança tem que percorrer por vezes quilómetros para chegar em casa. Saindo da escola às 18 para chegar em casa pode chegar às 20 e voltamos a ter o mesmo problema. E quando falo de questões de segurança, estamos a entrar no outro capítulo que nós achamos que o nosso governo tem sido injusto com as escolas, porque não faz sentido que em tempos eleitorais cada escola tenha um polícia. E mesmo não sendo em tempos eleitorais, cada governante nesse país, na sua casa ou onde anda, tem lá alguém a lhe guarnecer, sim, a lhe proteger. Mas numa escola onde nós temos temos milhares de crianças, não temos nem sequer um polícia. Então, temos tido problemas sérios também vamos lá, de segurança nas escolas. Foi uma outra preocupação que nós apresentamos à ministra no encontro e pedimos a ela para que levasse essa preocupação ao Conselho de Ministros para ver se junto do Ministério do Interior possam criar, principalmente nas zonas periurbanas, é onde temos verificado muitas questões de bandidagem. Então, indo concretamente à resposta da pergunta que me coloca, se isso não terá implicações negativas, não há dúvida, nós teremos implicações negativas sim, porque para a criança chegar à escola às 6 e alguma coisa, ainda estará escuro. E há um outro elemento aí, nessa coisa de 3 turnos, que não imaginam o que acontece. Por isso, quando às vezes a comunicação social convida especialistas, eu depois digo, especialista vai nos trazer assuntos científicos, sim, mas se é um especialista que nunca esteve no terreno, nunca deu aulas a 100 e tal crianças, nunca deu aulas numa sombra, com crianças sentadas no chão, praticamente não sabe o que vai dizer sobre isso. É momento da transição de um turno para o outro. Quer dizer, se as crianças saem às 10, a partir das 9h30 não se dá aulas aí. Se as crianças, na troca do segundo turno para o terceiro, a partir das 12h30 não se dá aulas. Porque é um momento que fica cheio de crianças, há muito barulho na escola, aquelas querem sair, as outras querem entrar. Professor, estamos mesmo já sem tempo e temos que já finalizar o programa, mas queria colocar-lhe a última pergunta. Sim, sim. A ANAPRO esteve reunida com o FMI. Sim. O que a ANAPRO ia tratar com o FMI? O que desse encontro entre os professores e o FMI foi dito? Muito bem, é uma pergunta engraçada, não é? Porque faz essa pergunta depois de FMI ter rejeitado dar mais dinheiro a Moçambique. Nós reunimos com o FMI no ano passado. O FMI
estava a fazer a auscultação a órgãos, ou seja, a organizações da sociedade civil, não é? Que trabalham diretamente com o governo, no sentido de ouvir o que é que essas organizações têm em relação aos fundos da FMI e que estavam a preparar o outro pacote que é este que foi negado, não é? Então, nós apresentamos aquilo que era a nossa visão. E qual foi essa visão? Disseram ou não para o FMI não dar dinheiro a Moçambique? Ok. A nossa visão não é dizer sim, dão dinheiro a Moçambique ou não deviam dar dinheiro a Moçambique. O que nós dissemos ao FMI é que não deviam dar dinheiro e fazerem imposições. Quer dizer, dá dinheiro, por exemplo, para o setor da educação e depois diz que, olha, eu quero que toda criança passe. É um exemplo que estou a dar. Isto não pode ser assim. Porque não podemos comparar realidades da Europa com realidades da África. Então, o que nós dissemos ao FMI também é que deviam, ao dar dinheiro a Moçambique, deviam incluir estas organizações para fazer a monitoria, a avaliação desses fundos, do uso desses fundos. Porque o que é que estávamos a constatar? A quando dos fundos do Covid, as escolas receberam dinheiro para a construção de casas de banho sanitários e canalização de água para a higienização, não é? Mas consta-nos que, por exemplo, 3 salas de aulas, um pavilhão de 3 salas de aulas construído pela comunidade aqui na zona da província de Maputo custava 1.500.000, mas uma casa de banho construída pelos fundos do FMI, esses fundos da Covid, custava 15 milhões de meticais. Então, nós procuramos entender como é que, quando são obras construídas com vosso valor, são muito caras, mas quando são obras construídas com o valor da comunidade, são muito baratas. Então, precisamos de fiscalizar, precisamos de entender com muita profundidade como é que esses valores são usados. Os professores não tiveram nada a ver com esta recusa do FMI em dar dinheiro a Moçambique. Aí não posso dizer se eles foram influenciados pelos professores ou não. A verdade é que os professores teceram os comentários que acharam que eram importantes. Agora, a FMI tomou a decisão que tomou, tendo em conta tudo aquilo que aquelas organizações deram como informação. Pois, professor Moate, muito obrigado pela sua presença cá no Especial Informação, na MPC-TV. É sempre um prazer poder contar com a ANAPRO para falar um pouco do seu trabalho e a sua visão em volta daquilo que tem sido o setor da educação no país. Caro telespectador, nós ficamos por aqui e voltamos na próxima edição, assim que for possível. Fique bem. Obrigado.